possa crescer sempre mais, desenvolver. Parabéns pelo pronunciamento. O segundo orador no grande expediente é o deputado Dudimar Paxiúba, PSDB, Pará. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Já venceu não, né? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a todos que nos dão o privilégio, assistindo pela TV Câmara, especialmente a população do meu estado, o estado do Pará, e mais particularmente os residentes no sudoeste daquele estado, especialmente no município de Itaituba, de onde eu sou residente domiciliado. Pretendo abordar matéria de relevância nacional, as concessões florestais. Inicialmente, é preciso esclarecer uma confusão comumente que se faz entre concessão dominial e concessão de serviços. Para tanto, faço uso de um argumento desenvolvido pela advogada Luciana Silveira Teixeira em artigo sobre o assunto publicado na revista eletrônica Âmbito Jurídico. No Brasil, todas as terras são originalmente públicas, já que havidas por direito de conquista. A coroa portuguesa, quando colônia de Portugal, o Brasil teve o seu território submetido a concessões, a partir da colonização iniciada por Martim Afonso de Souza, com a utilização do Instituto das Terras Sesmarias, previsto no contexto legislativo português, embora ela tivesse outro sentido. Os poderes outorgados ao colonizador Martim Afonso de Souza pelo rei Dom João III, que o nomeou governador-geral, permitiam-lhe conceder terras às pessoas que consigo viesse e quisesse aqui viver e povoar, inclusive com efeito de transmissão causa-morte. As constituições do Império e da República são silentes sobre o assunto. Já a Constituição Federal, de 1934, faz menção à concessão de terras de superfície, submetendo-a à necessidade de autorização do Senado Federal para as áreas superiores a 10 mil hectares. Assim também, a Constituição Federal de 1937 utiliza o termo concessão de terras, ainda como sinônimo de alienação. Pela primeira vez, a Constituição Federal de 1946 trouxe separadamente os institutos da alienação e da concessão de terras públicas. O Constituinte pretendeu, à época, diferenciar os casos em que o poder público faz efetiva transferência do seu patrimônio ao particular e os casos em que, existindo limitações à transferência de todos os efeitos do domínio, realiza apenas a transmissão de alguns dos direitos reais sobre o imóvel. São exemplos de transferência de direito real de terra de domínio público, sem a efetiva transferência de seu domínio, os casos dos terrenos de marinha e das áreas compreendidas nas faixas de fronteiras. Posteriormente, as Constituições Federais de 1967 e de 1988 repetem a expressão alienação ou concessão de terras públicas, introduzida pela Constituição de 1946. Atualmente, a doutrina de direito administrativo subdivide a concessão em duas modalidades com delineamentos jurídicos essencialmente diversos: a concessão dominial e a concessão de serviços. Segundo Eli Lopes Meirelles, o contrato de concessão é o ajuste pelo qual a administração pública delega ao particular a execução remunerada de serviço ou de obra pública ou lhe cede o uso de um bem público, para que explore por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares contratuais. A concessão de terra pública prevista na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 49, inciso 7, e artigo 188, parágrafo 1º, enquadra-se na figura da concessão dominial. Nesta espécie, transfere-se o direito real de uso de determinado bem público. Nesse caso, dá-se ao concessionário o direito real de uso do bem público com o direito de inscrição no cartório de registro de imóveis,
permitindo-se ainda a transferência do direito real de uso por ato inter vivos ou por sucessão. Outro instituto bem diverso deste é a concessão de serviços. Aqui se enquadra a concessão florestal, que não implica a transferência de domínio de área pública, nem tampouco qualquer direito real sobre as áreas de florestas manejadas. Ao contrário, ela simplesmente autoriza o manejo para a exploração de produtos e serviços de florestas. No Brasil, as concessões florestais são reguladas pela Lei 11.284 de 2006, de gestão de florestas públicas, que permite às empresas de diferentes portes o acesso às florestas públicas para a produção sustentável de madeira e de produtos não madeireiros. A Flona do Jamari, em Rondônia, foi a primeira do país a obter uma concessão florestal federal e está em operação há quase 2 anos, segundo o Serviço Florestal Brasileiro. Esclarecida a questão jurídica, pretendo agora retomar o debate sobre a relevância e as fragilidades envolvidas na política pública de gestão de florestas, principalmente após divulgação, no início do ano, de novas áreas identificadas pela exploração sustentada de madeira. O Serviço Florestal Brasileiro identificou quase 20 milhões de hectares de matas na Amazônia que podem ser destinadas à exploração controlada. Segundo o relatório, o Brasil tem 524 milhões de hectares de florestas. Destas, 290 milhões de hectares são de florestas públicas. Dessas florestas públicas, 226 milhões de hectares de florestas já têm destinação, sendo que 78% delas pertencem a categorias que limitam a produção madeireira. Dos 64 milhões de hectares na Amazônia que não têm qualquer destinação, 24,2 milhões de hectares foram identificados como áreas de potencial conflito. 25 milhões de hectares estão sujeitos à administração estadual e 14,8 milhões de hectares à administração federal. Uma parte dessa área sob administração federal, 9,6 milhões de hectares, é formada por florestas públicas que poderiam ser concedidas à iniciativa privada para exploração sustentável de madeira. O relatório calcula que essa área, se somada a florestas estaduais, a outras florestas federais e às reservas extrativistas, formaria uma massa verde de quase 20 milhões de hectares, propícia à exploração madeireira. Tal área corresponde a pouco mais da metade do território da Alemanha, para se ter uma ideia. De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, o Brasil corre o risco, nos próximos anos, de sofrer um apagão no mercado de madeira de lei, uma vez que a demanda futura foi calculada em 25 milhões de metros cúbicos por ano, mas a produção privada, fora das áreas públicas e que hoje abastece o mercado, está estagnada em 10 milhões de metros cúbicos e deve cair pela metade nas próximas 2 décadas. O levantamento aponta que a área pública hoje disponível poderia chegar a uma produtividade de 12 milhões de metros cúbicos. Importa lembrar, no entanto, que a produção madeireira do país está em declínio, devido às ações de fiscalização, o que é extremamente positivo. Mesmo assim, 36% da produção atual é ainda ilegal, segundo estimativa. A maior parte de extração, 38%, é destinada ao consumidor final, ficando 16% com a construção civil e 15% com a indústria. Outro índice problemático é que 60% da madeira amazônica é desperdiçada por ineficiência no beneficiamento. Para os defensores do modelo das concessões florestais, essa política pode ajudar na produção madeireira do país e também na conservação. Segundo eles, quando se atribui às florestas um valor econômico, a preservação é fortalecida via manejo sustentável. Defende ainda que, primeiro, a concessão de mata sem destinação inibe a ação de grileiros de terra e o desmatamento ilegal. Com a manutenção das florestas, há uma queda significativa nas emissões de carbono. Segundo, o governo federal não consegue fiscalizar toda essa área, mesmo com auxílio de imagens por satélite ou outros tipos de fiscalização eletrônica. Concedidas à iniciativa privada, elas passariam a ser vigiadas. Terceiro,
O Brasil tem uma extensão de florestas que ainda não foi incorporada em uma economia sustentável. O modelo de concessões já deu certo em outros países. Já entre os críticos ao modelo, são os seguintes os argumentos. Primeiro, o bioma de florestas tropicais ainda não foi plenamente estudado. Por isso, não é possível prever quais as consequências da exploração. Esses biomas têm um equilíbrio muito frágil que pode ser quebrado facilmente. Segundo, as florestas podem gerar outros produtos com um valor comercial muito maior e com menor impacto do que a exploração madeireira. Um exemplo são as pesquisas dos fármacos, que levam à descoberta de novos medicamentos. Quanto a estes dois argumentos, o professor de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, Dr. Carlos Antônio Álvares Soares Ribeiro, faz considerações importantes. Ele vê com ressalvas as concessões e argumenta que o Brasil conhece pouca dinâmica desses ecossistemas e não sabe calcular os impactos. Argumenta que, às vezes, deixamos passar outros valores que as florestas possuem. A biodiversidade e potencial de fármacos ultrapassam o valor da madeira. Segundo ele, o desafio é encontrar uma forma de se apropriar da floresta e garantir a preservação. Afirma ainda que é temerário que um governo que não investiu na exploração e conhecimento destes ecossistemas os libere para a exploração comercial. Um terceiro argumento dá conta de que a fiscalização das concessões está sob responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e do Instituto Chico Mendes da Preservação da Biodiversidade, o ICMBio, e dos governos estaduais, e que, com o atual modelo desses órgãos, não há estrutura para a fiscalização que as concessões demandam. Como argumentou o ex-ministro José Goldenberg, no Brasil temos um fiscal para cada 100 mil hectares, 27 menos que a média mundial. O jornalista Washington Novaes lembra também que se o Ministério do Meio Ambiente continua com pouco mais de 0,5% do orçamento federal, como fará para cuidar de milhões de quilômetros quadrados da Amazônia? Do outro lado, com relação à fiscalização, o Serviço Florestal Brasileiro enfatiza que, além das ações dos órgãos fiscalizadores federais e estaduais, estão previstas auditorias independentes. Que a Lei de Gestão de Florestas Públicas define que as concessões serão submetidas a auditorias florestais independentes em intervalos não superiores a 3 anos, sem prejuízo de ações de fiscalização do órgão ambiental e do Serviço Florestal Brasileiro. As auditorias serão executadas por entidades acreditadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o INMETRO, e reconhecidas pelo Serviço Florestal Brasileiro. Elas devem avaliar e qualificar as atividades florestais e obrigações econômicas, sociais e ambientais assumidas no processo de licitação e firmada no controle de concessão florestal. Quanto à falta de conhecimento de nossos recursos florestais, o Serviço Florestal Brasileiro anunciou, recentemente, que o Inventário Florestal Nacional receberá 65 milhões do Fundo Amazônia. O recurso será utilizado por um levantamento da qualidade e da quantidade da floresta da Amazônia. O projeto foi aprovado, senhor presidente, em 22 de agosto deste ano, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O inventário, na verdade, é uma iniciativa já em andamento, com o intuito de conhecer as florestas de todo o país e baseia-se na coleta de dados diretamente em campo. Para a Amazônia são previstos 7 mil pontos de coleta de amostra. Com o aporte de recursos do Fundo Amazônia, o inventário alcança um novo patamar na consolidação de uma importante política pública do Estado brasileiro, que é estruturante e de longo prazo, e fundamental para a produção de informações sobre os recursos florestais da região. Segundo o Serviço Florestal Brasileiro, a realização do inventário na Amazônia permitirá o conhecimento da floresta por dentro e a confecção de um panorama abrangente sobre a qualidade e as condições do que hoje só se conhece como cobertura florestal. Conhecer as espécies arbóreas existentes e o estoque de biomassa e de carbono, a qualidade dos solos, o nível de degradação das florestas
e a saúde e vitalidade das árvores, por exemplo, poderá melhorar a formulação e a implementação de políticas públicas. Deputado Dudimar, peço licença para registrar a presença do grupo de alunos aprendiz legal do CIEE. Peço desculpas, mas Vossa Excelência terá o tempo que usei para registrar. Muito obrigado. Uma boa tarde também a todos. Também está previsto, continuando o discurso, um levantamento socioambiental, em que se pretende conhecer a percepção das populações rurais sobre a existência, o uso e a conservação dos recursos florestais. Para fazer o levantamento de campo, tanto de dados biofísicos quanto socioambientais, as equipes envolvidas receberão treinamento na metodologia que se pretende nacional. Segundo o Serviço Florestal Brasileiro, o inventário já foi concluído em Santa Catarina e no Distrito Federal. Estão próximos de trabalhos de campo no Paraná, Sergipe, Ceará e Rio de Janeiro, enquanto Rio Grande do Sul e Bahia ainda estão em fase de negociação de acordos. Da parte dos críticos ao modelo, um argumento bastante forte veio à tona há pouco tempo. Em setembro de 2011, o jornal Folha de São Paulo divulgou o estudo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, mostrando que o manejo de árvores nativas é, ao menos do ponto de vista econômico, insustentável, pois não permite a regeneração das árvores mais valiosas e tende à perda da rentabilidade após o primeiro corte para comercialização. Uma questão tão grave que, segundo o estudo, pode fazer fracassar toda a política federal de concessões de florestas. O caso estudado é em Paragominas, no meu estado do Pará. Segundo o jornalista Washington Novaes, na mesma Paragominas, há 10 anos, um projeto de extração de madeira, a priori sustentável, nos moldes do que se pretende com as concessões, acabou, algum tempo depois, embargado pelo IBAMA, porque os empreendedores retiravam 7 vezes mais madeira do que lhe era permitido. A realidade atual do município de Paragominas é totalmente oposta ao de outrora. É com felicidade que registro que um programa de desenvolvimento sustentável, denominado Município Verde, serve de modelo e é referência elogiosa para todos os demais municípios do estado do Pará e dos demais municípios do Brasil. A política de concessão é contestada por uma legião conceituada de cientistas, entre eles Aziz Absaber, Enéas Salati e José Goltenberg. Se alguns dos nobres pares ou outros interessados quiserem conhecer em toda a sua extensão, os pareceres dos cientistas podem recorrer ao número 53 e 54 da Revista do Instituto de Estudos Avançados da USP. A Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência, SBPC, por sua vez, senhor presidente, pede desesperadamente ao governo um programa de desmatamento zero na Amazônia e forte investimento em ciência na região, para formar cientista e investir em pesquisa da biodiversidade. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, diante da circunstância tão polêmica, entendo urgente a atuação deste Congresso Nacional. É importante lembrar que o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, que deu origem à Lei de Gestão de Florestas Públicas, onde estão regulamentadas as concessões, foi aprovado nesta Casa em 2006 por uma escassa maioria, 221 votos a 199. Proponho, portanto, que façamos com celeridade audiências públicas em que os defensores e os críticos do modelo de concessões florestais possam se manifestar e deixar informados os parlamentares dessa Casa, para que possamos agir à altura da responsabilidade que temos de aqui
representar toda a população brasileira. Espero contar com o apoio dos nobres pares para esta que eu reputo importante iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando ainda o tempo, senhor presidente, eu gostaria, neste instante, de agradecer o governador do meu estado, Dr. Simão Jatene, agradecer o deputado federal Nilson Pinto, deputado a quem tenho o prazer de substituir neste parlamento, uma vez que sou suplente do PSDB do Pará, e dizer à população do meu estado, e principalmente à população do meu município, que sinto honrado em representar o município de Itaituba aqui neste parlamento. Agradecer a todos que me distinguiram com o seu voto, a todos que acreditam e acreditaram no meu trabalho aqui na Câmara Municipal, e dizer que foi eles que me proporcionaram a distinção de, numa avaliação da revista Veja, ser distinguido como deputado federal de melhor atuação no exercício passado aqui na Câmara e me colocar como o 30º deputado também de melhor atuação deste parlamento. Portanto, a população de Itaituba, a população dos demais estados, dos demais municípios da região do sudoeste do Pará, Aveiro, Novo Progresso, Jacareacanga, Santarém, Rurópolis e também Jacareacanga, agradeço a todo esse povo, agradeço a minha família, agradeço os meus 4 filhos, a Júlia, o Hector, o Thales, o João Henrique, a minha esposa também, uma vez que foi através dessa força familiar, dos meus irmãos, das minhas irmãs, a força muito grande também que tive por parte da minha mãe e do meu pai já falecido, professor Hilarita Pachuba, João Lourenço Pachuba, Padre Couto, que hoje eu estou aqui nesse parlamento buscando representar com denodo e competência o meu estado e meu município de Itaituba. A todos, o meu grande abraço, felicidade a todos da minha querida Itaituba. Um grande abraço a todos, muito obrigado aos senhores e às senhoras parlamentares que me assistem nesse momento. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Dudimar. Parabenizá-lo pelo pronunciamento e concluído o grande expediente. Agora passamos para as comunicações de liderança e para as comunicações parlamentares. Como o deputado Rubens Bueno pede a palavra para falar pelo Bloco PV como líder, que tem 3 minutos, e Vossa Excelência, deputado, eu que sou um orador nas comunicações parlamentares, antes de Vossa Excelência, faço a permuta para que Vossa Excelência possa ter os 10 minutos das comunicações, mais os 3